Então, para que uma coisa funcione no ambiente da cognição limitada bolsonarista, é preciso que ela seja A ou B, preto ou branco, né? Claro ou escuro. Não há espaço para uma cognição um pouco mais complexa. Foi isso que ele disse à nobre deputada. Ô Felipe, você viu o esculacho que a deputada Carol Detoni tomou do professor da UNB? O esculacho está sendo considerado épico, do José Geraldo de Souza Júnior, que falou que ela não tinha, né, cosmovisão, né, uma visão de mundo que permitisse enxergar o que ele estava dizendo. E a gente estava fazendo aqui uma relação com as pessoas que acreditam nas fake news, né? Como você é um especialista aí nesse debate da comunicação, que você achou desse esculacho aí e dessa fala do professor? O professor ele foi muito assertivo, ele foi no ponto certo, que é a palavra certa a se utilizar, que é a cognição. E realmente a cognição do núcleo bolsonarista é extremamente limitada. É um pensamento que é utilizado de forma binária, que inclusive binária como são os algoritmos que impulsionam o conteúdo das fake news. Então, para que uma coisa funcione no ambiente da cognição limitada bolsonarista, é preciso que ela seja A ou B, preto ou branco, né? Claro ou escuro. Não há espaço para uma cognição um pouco mais complexa. Foi isso que ele disse à nobre deputada. E é o fato, você veja que ou você é bolsonarista ou você é comunista. Né? É o que há na cabeça. Então, se você está num acampamento de sem terra, você não é alguém que luta pela terra no país, por algo que está na Constituição. Você é um comunista do MST. É preciso essa necessidade de impulsionamento pelo ódio dos algoritmos, essa necessidade ela está intrinsecamente ligada ao pensamento binário, viu, Dri, viu, Sinara? É isso que a gente tem que estudar e desconstruir. Né? Eu, às vezes, faço uma brincadeira quando vou falar para um grupo e percebo uma palestra e percebo que tem alguém com esse tipo de cognição, bolsonaristas. Aí eu pergunto assim, escutem, qual é o contrário de branco? Aí todo mundo me responde, é preto. Eu aplaudo, muito bem. Qual é o contrário de claro? E as pessoas respondem, é escuro. Eu aplaudo, falo, muito bem, vocês estão indo muito bem. Agora, qual é o contrário de verde? E aí as pessoas ficam ali na dúvida, não, é laranja, é vermelho, é azul. Não é nenhuma dessas respostas. Eu digo, o contrário de verde é maduro. Mas é que eu levei vocês a pensar só em termos cromáticos. Isso é que é condução da cognição. É levar a pensar em termos dualísticos. Né? Eu pensei só cores. Então, preto e branco, termos cromáticos. É isso que os algoritmos fazem. Eu estou tentando explicar da melhor maneira possível, com exemplos, para mostrar para eles, no começo da palestra, que é preciso sair da caixinha e pensar um pouco mais complexo, em tons cinzentos, não no preto e no branco, para tentar entender. Então, eu os conduzo cognitivamente a pensar em termos cromáticos, para que eles percebam que as redes, as hostes bolsonaristas, também os estão conduzindo em termos cognitivos para pensar de forma dualística, binária, como são os algoritmos. E assim eles ganham dinheiro, fazendo com que as pessoas pensem de forma binária. Então, o professor mostrou isso da melhor forma possível, falando do termo correto, cognição. É esse o termo. E acho que a deputada aí mostrou, com toda a vênia, deputada, a falta de cognição completa de tentar entender o que é o movimento sem terra, de tentar entender o que passam pessoas humildes nesse país, de sair da sua caixinha de classe média a alta com relógio Cartier. Ô Felipe, você acha que é possível, eu estava falando aqui, que a gente consiga usar os algoritmos a nosso favor, ou eles foram desenhados mesmo para beneficiar a extrema-direita? Boa pergunta, né, Sinara? Tem duas respostas para isso. A primeira resposta é o seguinte: o ódio é o que mais mobiliza, porque o ódio é muito identificável dentro dessa lógica binária que eu mencionei, cognitiva. Então, a extrema-direita, ela usa o ódio com muita competência. Né? Então vai ter uma vantagem natural sempre. Sempre.
vai ter sempre uma vantagem natural por causa disso. Nós, quando estamos debatendo, a gente tenta usar a cognição mais complexa. Então, a gente usa a dialética hegeliana. A gente está aqui dialeticamente ou dialogicamente conversando, tentando aglutinar argumentos intelectuais e tentando produzir conhecimento. Isso, como é complexo, dificulta a cognição. Claro que dificulta, mas, ao mesmo tempo, melhora o nível do debate. Para os algoritmos, não funciona. Então, você tem razão. É a minha primeira resposta para você. Sim, a extrema-direita tem mais facilidade porque o discurso do ódio está pensado para sobressair nos algoritmos. Formas de reverter isso? Existe. A gente tem um experimento aqui na universidade, que eu já expliquei alguma vez, que eu chamo carinhosamente de a sobrinha do Zap. Em contraponto... Que ótimo! Adorei, Felipe. Que é o seguinte, eu já expliquei algumas vezes, vou explicar mais um, porque acho que eu não expliquei para você. A gente tem um grupo de pesquisa formado por professores aqui da UF, da UFRJ, o ERJ, alguns da PUC. A gente está presente em mais de 100 grupos bolsonaristas de WhatsApp. Então, a gente consegue ver a gestação das fake news desde o início, ela sendo ali gestada. Como que era gestada, quem vai gestar, quais são os preceitos. E aí a gente está também em 100 grupos de controle, onde há bolsonaristas e não bolsonaristas. E a gente atribui grau de efetividade às fake news, que vão de 0 a 10. E a gente percebe que esse grau de efetividade vem diminuindo à medida em que tem uma sobrinha do Zap que fala para o tio do Zap, ó, tio, pelo amor de Deus, não dá para ser isso aí. Essa madeira de piroca é uma mentira. Aí ela mostra várias outras fontes. Ela vai dando dialogicamente, porque é a linguagem que a gente consegue, mas ela vai dando exemplo. Olha aqui, tio, olha isso aqui. Veja como não pode ser isso por aqui. Olha só, é a própria Fox News que está dizendo isso. É a própria Jovem Pan que está dizendo que essa reportagem. Então, vai inclusive dando fontes que são, para aquele tio do Zap, fontes fidedignas para ele, para desmentir a própria fake news que ele distribuiu no grupo de controle. E aí a gente faz uma pequena planilha, Sinara, dos graus de efetividade. Eu consigo informar algumas pessoas sobre as fake news que estão rolando. Na eleição, a gente fez muito esse trabalho de mostrar o que está acontecendo. E aí vem meu terceiro ponto, se você me permite, eu falei em 2, mas tem um terceiro, e eu cheguei a comentar isso com a Adri e com o Renato aqui algumas vezes, que eu sempre insisto que não dá para a SECOM jogar apenas no ambiente institucional, ela tem que jogar no ambiente institucional, mas aquela ideia primordial do gabinete do amor, ela tem que ser resgatada. Não em termos de violência, nem em termos de fake news, obviamente, mas em termos de estratégias, aí sim, de novo a palavra, cognitivas, que levem em conta a linguagem específica das redes. E, para isso, é extremamente necessário, eu diria até que imprescindível, que esse nível de pesquisa dentro das redes, com grupos de controle, seja aplicado de forma oficial na SECOM, que eles têm o seu gabinete do amor dentro do Palácio do Planalto, assim como o Bolsonaro tinha um gabinete do ódio comandado pelo Carluxo. A diferença é que o gabinete do amor é um gabinete de esclarecimento, de sobrinhas do Zap, enquanto aquele gabinete do ódio era o gabinete dos tios do Zap. É isso que eu insisto sempre, com todo respeito ao ministro, acho que ele faz um excelente trabalho na SECOM, só falta realmente elencar pessoas, jovens, pesquisadores, grupos que possam fazer parte desse gabinete do amor no interior do Palácio do Planalto da SECOM. Acho extremamente necessário e já passou da hora, porque a gente continua perdendo de 7-1 nas redes por causa dessa lógica binária que a gente mencionou. Deixa eu só colocar mais uma coisinha aqui, Dri. Olha só, a questão que eu acho que esse rebater, apelando à cognição, não é exatamente utilizar os algoritmos a nosso favor, certo? O que eu estou dizendo é, por exemplo, vou te dar um exemplo das nossas lives, né, Dri? Quando a gente coloca matéria positiva, o público cai. A gente tem, mais ou menos, que é obrigado a ficar batendo nos caras para poder o público vir para as nossas lives e as nossas lives rodarem. É verdade ou não é, Dri? A gente bota assim, ó, eu quero no meu programa fazer uma agenda positiva, fazer um programa de nível. Não, a gente tem que sempre colocar o Deltan Dallagnol, o Moro, para poder dar uma boca a Bolsonaro.
Exato. Para poder dar uma batida, porque se a gente colocar... Atrai, chama atenção, né? Exato, se a gente coloca destacar nesse universo tão grande, né? De conteúdos que a gente tem aqui, né? Como é que as sobrinhas do Zap, elas fazem? Elas usam os algoritmos através do humor. Então, elas fazem essa desconstrução usando o humor, usando o meme, principalmente. Então, elas brincam com esse conteúdo de ódio que, por exemplo, a deputada que vocês mostraram veicula na sua rede, e elas fazem um meme com aquilo. Tem toda uma edição, tem uma linguagem, e aí usam o nome da deputada para fazer esse meme. Essa é a maneira de usar os algoritmos a nosso favor, Sinara. A linguagem do humor. Agora, o que eu acho é que eu sou extremamente velho para isso. Não tenho talento para isso. Mas os meus alunos têm. Eles conseguem fazer desconstruções que, sabe, eu morro de rir. E realmente puxam os algoritmos. Eu vejo isso acontecer. As sobrinhas do Zap fazem isso. O pessoal, teve um cara que eu entrevistei uma vez que falou em conquistar os memes de produção, né? É isso, os memes de produção. Os memes. Exato. A Ivana Bentes usa muito esse termo, né? A professora do FRJ, nossa amiga. Conquistar os memes de produção. Ela, aliás, tem na UFRJ um laboratório de memética. Ela já considera uma ciência, a ciência da memética. E é isso, eu acho que essa é a maneira, pelo menos é o caminho, por enquanto, que eu acho mais viável para usar os algoritmos a nosso favor. Quando a gente usa o humor para mostrar o absurdo que é essa deputada, né? Isso conquista. Isso foi muito feito com o Flávio Dino, né? O Dino debochado, o Super Dino. O Flávio Dino usou isso muito bem. Não precisou fazer nada de outro mundo. Só quando ele falou, olha, se você é da SWAT, eu sou dos Vingadores, pronto, derrubou a rede. É o humor. Ele tem essa pegada, né? O Dino. Exato. É o que eu acho que falta para os nossos representantes tradicionais. São poucos que têm essa pegada do Dino. E o Dino é fantástico. Eu sou os Vingadores. Você tinha que ver as redes que a gente pesquisa, como que elas desabaram nesse dia com as sobrinhas do Zap. As sobrinhas do Zap divulgaram isso o tempo inteiro. Olha aqui, olha o Hulk Dino, olha o Homem-Aranha Dino, Super-Homem Dino, foi tudo Dino.